Olá pessoal, eu sou o Kleber, fundador da FBN, e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante aqui no FBN Cast. A gente trouxe um time aqui que conhece muito sobre o ambiente do ciclismo. E esse mês é o mês do ciclista, então a gente está aproveitando para fazer essa edição para comemorar. E eu vou fazer o papel do ciclista hoje. Então, além de anfitrião dos meus ilustres convidados, eu vou fazer perguntas, porque eu pedalo desde 98 e de uns anos para cá o ciclismo evoluiu muito, os equipamentos evoluíram muito e o seguro de bicicleta tornou-se muito evidente dentro do contexto de proteção. Eu fiz questão de trazer o meu capacete para lembrar quem está assistindo a gente de que não se pedala sem capacete, nem no passeio da praça, porque é muito importante a gente estar protegido. Nosso propósito é proteger em todos os aspectos que a gente puder. Então, achei interessante trazer esse troféu e deixar exposto aqui, tá bom? Eu vou apresentar os nossos convidados, mas antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que dentro da FBN a gente faz muita coisa, né? E de uns anos para cá, o que a gente percebeu é que a mobilidade urbana ela tem conquistado um espaço diferente, né? As pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com a forma como se locomovem, tanto por questões ambientais como por tempo, está todo mundo numa correria imensa. Então, o episódio de hoje ele não fala só com você que faz mountain bike ou que anda nas estradas ou que pratica o esporte de forma profissional. É para qualquer pessoa que pega a sua bicicleta de manhã e vai para o seu trabalho com ela e que encara o trânsito de bicicleta. Então a ideia é a gente realmente conversar com qualquer pessoa que usa a bicicleta no seu dia a dia, seja por lazer ou seja para o seu trabalho, tá bom? Eu estou com a Eide Lino, da FBN, que é quem vem fazendo um trabalho com bike shops e também com atendimento do próprio ciclista, que muitas vezes não entende, né, como ele pode se proteger. Estou com o Du Fernandes da Click Bike, que é, além de tudo, meu amigo, um cara que eu conheço há muitos anos, e eu vi a Click Bike saindo de uma portinha pequenininha e tornando-se uma loja maravilhosa, muito bonita. Então, admiro muito o trabalho deles lá, fiz questão que ele estivesse aqui com a gente. Estou com o Elvis da Sura Seguros, que é um especialista na questão da mobilidade e vai trazer também para a gente aqui bastante conhecimento, tá? A Sura é uma parceira que a gente tem do dia a dia, e a gente está muito feliz de poder trocar essa ideia aqui. Então eu vou deixar vocês à vontade. Elvis, fique à vontade. Primeiramente, a gente faz a volta aqui. Legal. E vamos conversando. Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço pelo convite. Acho que é importante a gente estar aqui para desmistificar o tema de seguros e falar sobre segurança também. Sou ciclista há em torno de 15 anos, trabalho no mercado de seguros. Na Sura eu estou há 10, esse mês eu completo 10 anos de companhia, mas já atuei em outras companhias e em outros mercados ligados ao seguro. Para mim é importante estar aqui e falar sobre esse tema, falar sobre ciclismo, que é uma coisa que eu adoro, e falar sobre seguros, que é o meu dia a dia também. Legal, bacana, Elvis. Bacana. Bom dia, galera, beleza? Sou o Du, como o Kleber já falou, da Click Bike. Estamos em Ribeirão Pires, né? A loja abriu em 2016 e desde criança a gente pedala, né? Sim. Como bom brasileiro, a gente gostava das bicicletinhas e se tornou uma paixão para nós depois de adulto, né? E estamos ali no mercado, bem posicionados, atendendo a nível Brasil, né? E vamos conversar sobre as bicicletas aqui. Legal, bacana. Eu sou a Eide, né? Como o Kleber falou, eu cuido de parcerias com lojas de bike e atuo forte no seguro de bicicletas, apoiando o ciclista a proteger o seu bem mais precioso, que são as magrelas, né? Legal, pessoal, bacana. Quando a gente fala de bicicleta para ciclista, né? É como se estivesse falando uma parte do corpo do cara, né? Uma paixão. Talvez a parte mais importante do corpo do cara. Cuida mais da bicicleta, né? Compra a melhor cera para pôr na corrente da bicicleta e toma refrigerante. Ou seja, tá tudo errado, né? Mas a gente realmente está falando de uma paixão, né? E de uns anos para cá,
esse mercado ele mudou muito. E lá na Sura, Elvis, vocês têm uma área, né, específica para tratar de mobilidade, né? E lá na FBN eu costumo dizer que a gente tem que... Algumas coisas a gente inventa, algumas coisas a gente modela, né? Não copia, porque somos outra empresa, mas modela. Sim. E a gente vem trazendo esse conceito de áreas, né, para lidar. Então, hoje eu vejo muita integração entre os seguros. Existem até produtos que atendem o seguro do carro, a moto e a bike dentro de uma mesma pólice. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos lá na Sura, qual que é a percepção que vocês estão tendo com relação a mercado, né? Com a evolução de mercado, desenvolvimento de produto... Sim, para falar disso, acho que eu tenho que voltar lá em 2019, foi quando a Sura decidiu criar um produto de bike, né? O seguro até então de bicicleta, ele era uma extensão do seguro de equipamentos. Para algumas companhias era um plus do residencial. Então antigamente você via muita gente falar, eu tenho o seguro da minha bike, mas você tem uma pólice de bike? Não, é o seguro da residência que tem uma cobertura limitadinha para bike. E a gente, quando olhou isso, o mercado de bike, a Sura, só para dar um contexto, né? A Sura é uma empresa colombiana. Na Colômbia ela tem em torno de 10% do mercado, é muito grande. E lá a gente tem muito esse conceito de comunidade, né? De entender o que é a comunidade e construir produtos e serviços que conectem com essa comunidade. E a gente olhando o ciclista aqui no Brasil, a gente entendeu exatamente isso. Cara, é uma paixão que o cara tem na bike. Então, eu não posso pegar um produto qualquer e entregar para esse cara. Então, vamos modelar algo que de fato faça sentido para ele. Né? E aí a gente decidiu, então, construir um produto, que é um produto de bicicleta, um seguro para bicicletas, onde o ciclista ele tem a opção de, por exemplo, escolher as coberturas que ele precisa, não um catadão que a gente pega e empurra um pacote de serviço para esse cara, não. Eu tenho a cobertura básica, mas sou um cara que faço competição. Tá, eu adiciono uma cobertura de competição. Sou um cara que faço viagens internacionais. Adiciono a cobertura de viagens internacionais. Sou um cara que empresta a minha bicicleta. Ou, sei lá, na minha casa, meu filho, minha esposa, outras pessoas usam a minha bicicleta. Vamos então com uma cobertura de terceiro. Ou eu ando em pelotão, tenho risco de cair, derrubar outras pessoas, ou mesmo bater num carro, que isso acontece. Né? E causar um prejuízo a outra pessoa. Então a gente tem uma cobertura de terceiros para bike. Né? Então a gente, entendendo essa necessidade do cliente, a gente decidiu criar esse produto individualizado. Ou seja, o cara ele pode contratar uma cobertura básica, mas ele também pode trazer outras coberturas à medida que ele tenha essa necessidade. Ele não precisa contratar um pacote fechado e pagar, por exemplo, por competições se ele não compete. Perfeito. Ou pagar por viagem se ele não viaja. Perfeito. Então, entendendo isso, a gente construiu esse produto. E fez muito sucesso porque o mercado estava carente disso. Hoje a gente já vê outras companhias atuando nesse mesmo modelo, criando produtos semelhantes. E um dos nossos principais diferenciais é entendendo a paixão do ciclista. Né? Cara, eu não posso pagar em dinheiro para esse cara, porque no modelo tradicional esse cara não consegue comprar uma bike nova com indenização, porque você tem um processo de depreciação, tem o desconto de franquia. No fim das contas, esse cara não consegue comprar uma bike nova. Como que a gente faz para resolver isso? Então, a nossa proposta é entregar uma bike nova para esse cliente, é fazer a reposição do bem, ou seja, para esse cara ficar o menor tempo possível sem pedalar. Tá. Porque ele teve um sinistro, a gente vai fazer o processo de regulação ali, vamos encontrar uma bike semelhante à bike que ele tinha, mais nova, né? E entregar para esse cara uma bike nova. Então, com isso a gente entende que a gente consegue gerar um ecossistema que é apoiar o lojista, o fabricante, né? Porque a gente faz a compra dessa bicicleta, então a gente apoia o mercado local. Traz essa paixão para o ciclista, porque esse ciclista ele vai ficar sem a grana, né? Ele vai ter a bike ali para que ele possa voltar a pedalar o mais rápido possível. Né? E assim a gente consegue fazer esse movimento de comunidade, né? Ou seja, fortaleça o mercado, fortaleça a paixão do ciclista, porque ele vai continuar pedalando. Né? E a gente entendeu isso. Né? Durante a pandemia a gente viu um boom desse mercado. Né? A gente Sim. viu um salto nos números de busca de bike. A gente teve o problema de falta de peças, inclusive, porque as fábricas não estavam preparadas para atender essa demanda. Perfeito. Né? Então a gente viu esse mercado crescendo, expandindo muito, e uma coisa muito interessante que a gente viu nisso foi a necessidade de serviços adicionais. Né? A gente até estava conversando um pouco fora do ar, que hoje 30% dos bike shops já tem receita maior em serviços do que em venda de produtos. Que é exatamente quando a gente olha esse mercado, a gente vê as fábricas despejando produtos para os clientes.
Só que os clientes, eles demandam de outros serviços ali, né? Que vão complementar a paixão deles, seja a manutenção, e hoje muito mais especializado, né? Então, eu sou um cara que eu pedalo e, poxa, eu quero levar minha bicicleta para fora do país, né? Então, existem agências que são especializadas nisso, né? Então, o mercado hoje se profissionalizou a um nível que eu acredito que não volta mais. Sim. Então, hoje a gente tem especialistas em todas as áreas que ligam o ciclismo. Desde o cara que é o bike fitter, que vai fazer o ajuste desse ciclista para ele pedalar ali sem dor, da melhor forma possível para extrair o máximo de potência. Temos psicólogos especializados em esporte, a agência de turismo, corretores especializados em vender seguros e vender esse pacote de proteção para o cara que pedala. Legal. E a gente vê um mercado que se modelou, se modernizou, né, em prol dessa necessidade que surgiu ali, principalmente durante a pandemia, né, porque a gente vê essa necessidade de aportar muito mais valor para esse cara que anda de bicicleta. Show. Muito legal a explanação aí. Deu para entender muito bem o tamanho da preocupação, né? Porque é uma seguradora que tem 10% de participação no país. Está aqui no Brasil. Cria um departamento para cuidar disso e desenvolver produto, ou seja, os números são macro, né? Porque as seguradoras não conseguem trabalhar em microambiente. Elas precisam de volume para conseguir diluir risco e fazer seguros. Então, a percepção do outro lado acho que é muito importante, né? O Du, por exemplo, eu vi o crescimento que eles tiveram, né? E eu como ciclista, falo que ir na loja é igual criança ir numa loja de doce, né? A gente tem que sair com alguma coisa, né? Sim. É difícil, você vai na loja de bike e sai sem nada, parece... Isso é bom. Você vai, parece que eu não fui, né? Sim. Nem que seja um gel, você tem que comprar alguma coisinha ali pra você falar, uma fui câmera, lá. um CO2. Alguma coisa você tem que sair. E ali é um ambiente de bate-papo também, onde você encontra os amigos, os camaradas, ou pessoa que você não conhece, mas pensa igual você, pensa na bicicleta, né? As amizades acontecem por afinidades, né? Verdade. E essa afinidade une todo mundo, né? Então, eu já estive em pedais onde eu tinha um amigo que estava desempregado e o outro amigo que tinha 300 colaboradores. E estava todo mundo ali pedalando junto e fazendo o mesmo esporte e batendo um papo. E não tem essa... Né? A gente não destoa, né? Porque o objetivo ali é andar de bicicleta, bater um papo e arejar a cabeça. Mas, Du, na hora que você está vendendo, né, a bicicleta, principalmente para um marinheiro de primeira viagem, né? O cara está comprando ali, está começando a entrar no esporte, ele começa a ter uma série de dúvidas. Conta pra gente um pouquinho assim da experiência, no sentido de como é que a gente pode, né, trabalhar mais essa consciência de risco antes desse momento, para que eu vou comprar minha bicicleta, eu já estou pensando, né, em como é que eu vou me proteger. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que você deve ter como experiência, que é, eu vou lá comprar uma bicicleta, mas eu não posso sair só com a bicicleta, porque eu não pedalo sem roupa, eu não pedalo sem capacete, eu não pedalo sem luva, eu não pedalo sem uma caramanhola, eu preciso de muita coisa, né? Verdade. Falando de atender o cliente, né? Para entender a necessidade dele, né? O que é interessante, a gente da Click Bike, o nosso time, todo mundo que está ali gosta de bicicleta e anda de bicicleta. Tem um Veloso ali que anda de bike todo dia, né? O Veloso é monstrão. Mas enfim, a gente tem que entender o que você vai oferecer para o seu cliente, né? E entender a necessidade dele, né? Não é só vender a bike. Vender bike é fácil. Sim. Monta o produto, coloca o preço, compra quem quer, né? Exato. Mas você tem que entender a questão da altura, do peso, aonde ele vai usar a bicicleta, qual a finalidade se é só asfalto, se é asfalto e terra, se é só terra, se é terra, como que vai ser usado, se é pancadaria, se é só estradão rolado. Então você tem que entender, né? E a questão também da segurança do ciclista, né? Porque todo ciclista, ele é um pai, ele é um filho, ele é a mãe, Exato. ele é um ser humano que se fizer falta para a família, né, vai fazer muita falta. Ninguém quer perder um parente, né, ou um amigo por falta, né, às vezes de prudência, né? Sim. Então a bicicleta é um esporte radical. A gente sabe. Quem anda de bike aqui sabe que é radical. São 2 rodas e se você cair, você vai, né? No mínimo dar uma ralada, no mínimo. Sim, pelo menos. Sim. Então assim, o Kleber trouxe um capacete aqui, né? Até um dia eu gravei um vídeo na loja, falou, se você for sair para fazer um rolê de bike, você tiver o capacete, o óculos, você vai, né? E se você tiver alguma coisa para deixar para trás, deixa a bicicleta. Perfeito. Não deixa para trás o capacete, o óculos. Segurança. Sim. Tem que ter segurança, né?
Isso já envolve também o seguro também, que é outra questão de segurança também, né? Sim. Para todo mundo, como o Elvis falou aqui, né? Terceiros, família, o ciclista, o equipamento, né? Que eu falo que a bicicleta é o equipamento. Mas, enfim, tem que entender o cliente e você tem que auxiliar o cliente, né? Para ele se sentir seguro. Sair da loja ali bem assistido, com a bike que vai atender, o que ele vai fazer, e você vai também ofertar para ele, ó, shorts aqui é bom, né? Para quem vai iniciar no ciclismo, andando de bike, todo mundo sabe que vai doer muito a bunda. Sim. Isso aí é Maior certo medo quanto da 1 mais 1 é 2. Da Sim. mulherada, Então, você tem que falar pro cliente que é necessário ter um short bom para aliviar essa tensão de início, né? Sim. E o que vai fazer mesmo parar é calejar, né? Andar bastante de bike, né? Sim. Mas um short de boa qualidade faz uma diferença. Sim, né? beleza. E o capacete, como a gente falou, o óculos, uma luva, né? A luva é questão de higiene, questão de segurança também, porque a mão melada de suor, a mão vai escorregar. Então a luva te dá mais, né, firmeza no guidão ali, na manopla. Se você vier a cair, você vai tentar colocar primeiro o que no chão? A mão. A luva vai ajudar. Então são muitas coisas que envolvem na questão da segurança. Aí a questão da bicicleta. Poxa, o que eu tenho que ter para manter minha bike em dia? Um desengraxante, a cerinha, né, o óleo passando na corrente, né? A relação vai durar, gente, se você cuidar dela. É igual ao nosso casamento. Exatamente. Igual o namoro, o casamento. Se você não cuidar da relação, ela não vai durar muito, entendeu? É verdade. E se começar a rolar sem cuidado, vai começar a gritar, vai fazer barulho. Exatamente. Então é muito prático essa matemática, né? E pneu, né? Um pneu bom, de qualidade. O Diogo fala assim, o primeiro contato com o chão é o pneu. Então tem que ter um pneu bom. Sim. Pastilha de freio, gente, valoriza a original, porque é um negócio muito importante, né? Sim. A pastilha boa. Então, assim, é muita coisa que envolve. E como o Elvis, né, mencionou ali no início, virou uma paixão. Virou. E você não trata uma paixão de qualquer jeito. Jamais. Você quer tratar no pelo ali, no milímetro, Da né? melhor maneira Da possível. melhor maneira, né? E vira o seu amor, cara. Exato. Então, todo mundo que tem um hobby, que tem uma prática, ele vai querer entregar o melhor para esse hobby dele, para essa prática dele. Perfeito. E a bike é um instrumento maravilhoso para você tratar o seu hobby, o seu gosto da melhor maneira. Sim, tratar da sua vida, né? Do seu corpo e tal. E é legal ouvir vocês falando, né? Porque você vê, a gente tem uma seguradora que tem uma área pesquisando, preocupada em construir produtos personalizados para o ciclista. A gente ouve um lojista com uma fala que ela chega a ser até romântica, né? No sentido de, cara, é um amor, é uma paixão para a pessoa. E a gente, com esse objetivo de atuar nesse mercado, né? Porque a gente não escolhe os mercados para atuar porque dá dinheiro. A gente escolhe os mercados para atuar porque a gente percebe que tem alguma conexão Afinidade. com o que a gente faz. Então, de alguma maneira, a gente percebeu que havia. Tanto é que nós demoramos anos e anos para começar a atuar com seguros de bicicleta. Eu pedalo desde 98. E a gente começou a atuar com seguros de bicicleta em 2019, 2019, ou seja, né? Antes disso já tinha várias iniciativas, né, no mercado que a gente podia ter buscado. Mas espera aí, vamos conhecer isso primeiro, Sim. né? Porque você está lidando ali com um equipamento que às vezes levou anos para ser adquirido. Então a pessoa tem um carinho muito grande por aquilo. Não dá para oferecer de qualquer jeito. Ô Kleber, não te interrompendo, perdão, desculpa. Fique à vontade. Eu lembro que em 2018, 2019, só tinha um cara que fazia seguro de bike aqui na nossa região, São Paulo, né? Era muito limitado, cara. Sim. Né? Não tinha esse pacote, esse combo de benefícios que o Elvis mencionou aí, que é interessantíssimo. Era um produto adaptado. Era um seguro residencial adaptado para cobrir também a bicicleta. Muita gente ainda tem, eu não posso dizer que é ruim, mas de uns anos para cá o seguro evoluiu muito, né? E eles pararam um pouco nesse contexto. Mas a Eide atende lá diariamente, né? Toda hora eu vejo ela, olha essa bicicleta, que coisa mais linda, né? Olha essa mulher, ela comprou apaixonada. Ela fala, nossa, que bike legal, Du, dá essa bike pra mim. Ela fala. Eu falo. Então, acho que é Eu legal. queria essa última que você vendeu. Eu acho que é legal, Eide, você contar um pouquinho, assim, né, dessa percepção, porque a gente, para atender, tem que ter sensibilidade, porque cada ciclista é uma pessoa, cada um tem uma cultura, cada um tem uma renda, cada um tem uma bicicleta, e a bicicleta de um custou 100, a do outro custou 1.500, mas ela não é menos importante para ele que a de 100. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Então, assim, conta um pouquinho como é que eles chegam, as dúvidas principais que o ciclista tem, porque em cima disso, a gente pode responder e ajudar o pessoal a entender melhor como funciona.
Então, hoje em dia, quando eu comecei com o seguro de bike, eu não sabia o que era nada, né? E aí eu fui me especializando, seguindo pessoas que eram referência no mercado, né? Fui conhecer como que era. E aí eu descobri que realmente a bike para o ciclista, ela não é um equipamento, como o Eduardo fala. Ela é um amor. Tem alguns que falam, Eide, eu empresto meu carro, faço o que for, mas a minha bicicleta... Tem um cliente que me fala assim, não pode nem fumar da minha bicicleta, porque ela vai sentir. Não pode. E assim, eu descobri que é um amor muito grande em cada parte dela, não é? Eles não enxergam ela, a magrela, a bike. Cada parte foi milimetricamente pensada, decidida, e eles juntam dinheiro, e cada 2 anos troca. Então, cada cliente, quando chega para mim, primeiro eu quero entender como que ele vai utilizar a bike, qual é a dor que ele sente, né? Qual é o risco, a região que ele mora. Porque é diferente um cara que pedala em São Paulo, igual o Elvis, do que o Du que pedala em Ribeirão. É diferente. Sim. Os riscos são diferentes, né? Então, assim, eu sempre tento apoiá-los de uma forma no geral. Sim. Né? Tem cliente que compra muito acessório, ciclocomputador, tem uma sapatilha que é super cara. E o outro que não é muito preocupado com isso, preocupado mais em coroa, raio, né? Cada um tem uma dor. Legal. Então eu tento abraçá-lo de uma forma do que ele precisa. E o que é legal, a Eide falando aqui, tem coisas que gera dúvida, ela me chama. Du, como que é isso aqui? Né? Então ela não fica ali, como diz o pessoal, dormindo de touca, né? Ela chama a gente para tirar dúvidas e é isso aí, um vai ajudando o outro. Né? O que a gente vê aqui é um processo de consultoria. Sim. Né? Desde a construção do seguro, a venda da bike e a venda do seguro. Né? Porque o que a gente precisa aqui é entender quem é o nosso cliente, qual é a necessidade dele. Né? Então, o que a gente faz hoje são vendas consultivas. Né? A gente entende, de fato, esse cara entra na história dele para entender o que ele precisa, o que a gente vai oferecer para esse cara. Sim. É uma bike só? Qual é a bike que ele precisa? Qual é o equipamento que ele precisa? Né? Qual o seguro que ele precisa? Sim, o uso é muito diverso, né? Eu tenho aqui, por exemplo, né? Vamos lá, você pega hoje uma bicicleta de all mountain, né? Que vai começar a custar 30 mil reais e vai parar em mais de 100 mil reais, né? E normalmente com um quadro de carbono, né? Que a gente sabe que é muito resistente, mas, né, dependendo do choque, ele é menos resistente do que um alumínio, porque não tem a mesma plasticidade. E aí, eu tô lá, peguei minha bicicleta, tô descendo ladeira, pedregulho. Japi? Tô descendo lá o Japi, e aí a trilha do Mago, e aí eu escorreguei, bati numa pedra e quebrei o meu quadro de carbono. Tá coberto? Sim. Isso está dentro das coberturas básicas, né? O que eu costumo falar para os clientes e para os corretores, a gente parte de uma cobertura básica. O que é a cobertura básica? Ela cobre tudo. Cobre queda, cobre colisão, cobre furto qualificado, claro. Aqui só para explicar a diferença. Furto qualificado é quando o cara ele rompe alguma barreira. Você colocou ela, pendura ela na parede ali com um cadeado. O cara rompeu o cadeado. Ele qualificou o furto. Uhum. Sim. Agora, eu vou tomar café, deixei a bicicleta estacionada lá fora do estacionamento sem nenhuma barreira. Furto simples. Nenhuma companhia cobre. Sim. Né? Então, danos elétricos, danos no transporte. Coloquei a bike no carro, fui transportar, alguém bateu no meu carro, danificou a bike. Tem cobertura. Sim. Né? Então, partindo da cobertura básica, esse cliente tem acesso a tudo. O que vai diferenciar aqui é sair do Brasil, fui fazer um pedal no Chile, danifiquei a bike no Chile. Tenho cobertura de extensão territorial? Não tenho, aí não cobre. Entendi. Por isso que a gente fala exatamente das coberturas adicionais. Então, qual que é a sua necessidade? Eu vou pedalar só no Brasil. Cara, cobertura básica. Vou competir. Adiciona cobertura de competição. Né? Para você ter cobertura de um eventual sinistro dentro de uma competição. Tá bom. Então, e para mim, que vou fazer um ciclismo um pouco mais agressivo, eu tenho que mencionar isso ou não tenho que mencionar isso? Eu só digo que ando de bicicleta, porque eu posso ter uma enduro e andar na rua. Uhum. Ou eu posso ter uma enduro e andar na trilha. E eu tenho que mencionar que eu ando na trilha ou não? Não, isso para a companhia indifere, porque quando a companhia ela faz o desenho do produto, ela assume o seu risco. Então, o que a gente vende eu compro o seu risco. Então, você me paga um valor, que é um prêmio, né, a policy, e eu vou assumir o seu risco. Para isso, o que eu preciso saber? A cobertura básica. A básica indifere se eu ando na rua,
se eu ando na trilha, se eu ando na ciclovia ou se eu ando no velódromo. Isso indifere. O que vai mudar para a gente como companhia de seguros esse sinistro aconteceu, estava na posse do segurado ou estava na posse de um terceiro. Tá. Né? Aí começa algumas diferenças. Né? Então, eu emprestei a bicicleta para um amigo, meu amigo caiu com a bicicleta. Isso é um tema que, se ele tiver cobertura para demais usuários, ok. Se não, não tem cobertura. Tá, mas, do importante. contrário, se você tiver o uso você comprar uma bicicleta, comprei uma mountain bike, tive um sinistro no asfalto, não tem problema. Ou comprei uma road e tive um sinistro no estradão de terra. Não tem problema. Também não, o princípio de cobertura básica cobre tudo isso. Tá. Pessoal, deixa eu roubar a fala aqui. Vou puxar a sardinha pro meu amigo Elvis. O meu seguro é Sura, da minha bicicleta, né? E quem usa bike é eu, minha esposa, às vezes meu sócio ali, enfim. E é um atrativo pro cara decidir pro seguro. Sim. Né? Porque, eu não quero correr riscos, né? De emprestar a bike para meu sócio ou para minha esposa e ficar sem a bike por causa de uma diferença de valor que é muito baixa, gente. Irrisória. É muito baixa. Vale a pena você fazer o certo. Sim. Tratando de seguro, tem que fazer o certo. Sim. O seguro, ele é um contrato de boa-fé. Né? Então, a companhia seguradora, ela acredita no que a gente diz. E a gente confia que ela vai, né, nos indenizar. Então, é um contrato de boa-fé. Então, sempre costumo dizer para o pessoal, falo assim, se houver uma dúvida, não vá. Não corra há uma dúvida? Então não evolua. Para por aí, esclarece a dúvida e depois evolui. Perfeito. Se tem dúvida, porque você está deixando a possibilidade de não haver uma indenização lá na frente. Então, para a gente é muito dolorido quando uma seguradora recusa indenizar um cliente da gente. É um negócio que a gente sente. E realmente faz uma diferença muito grande. Até a energia do escritório fica ruim se eu sei que tem um sinistro recusado. Eu não gosto dessa energia ruim. Então, eu prefiro não vender do que vender se a gente tem dúvida, né? E muitas vezes a gente até peca pelo excesso, eu venho falando. É muito melhor eu ter o conhecimento. Porque, por exemplo, eu comprei uma bicicleta, fui lá com o Du, comprei uma bicicleta, gastei 50 mil reais, né? Ou 60 mil reais. Essa bicicleta ela tem alguns componentes ali que custam mais caro que os outros, né? Então, eu tenho uma bicicleta hoje, por exemplo, eu posso ter um câmbio eletrônico. Ele custa muito mais caro do que um câmbio manual. Eu posso ter um canote eletrônico. Ele custa muito mais caro do que o outro canote do cabinho ali. Então, o que vai acontecer? Quando eu vou fazer o seguro dessa bicicleta, eu tenho que levar isso em consideração. Porque eu costumo dizer que a lei de Murphy é implacável. Se eu não contratar para aquele equipamento, normalmente é o primeiro que vai romper, é o primeiro que vai quebrar numa queda, é o que deve acontecer. Então, eu sou da opinião de que se eu tenho um item de muito valor agregado, eu tenho que transferir esse mesmo nível de exigência para o seguro que eu estou contratando. Se eu tenho um equipamento de baixo valor agregado, eu posso economizar no seguro, mas com alto valor agregado, o seguro precisa ser tão premium quanto o produto, porque senão vai haver ali uma desconexão na hora de ser indenizado, porque a expectativa de alguém que gasta 50, 60, 100 mil reais numa bicicleta é sempre muito elevada. Então, eu não posso pegar um cliente desse e tratá-lo da mesma maneira que um bem de R$ 1.500. O carinho é o mesmo, mas a forma de lidar é diferente. Sim, aqui acho que até cabe traçar um paralelo no seguro de automóvel. Então, eu compro meu automóvel numa loja, faço o seguro dele. Então, imagina que eu saí da concessionária com carro zero. Fiz o seguro. Aí, passou algum tempo e falo, poxa, quero colocar umas rodonas. Eu coloco umas rodonas no carro, não comunica a seguradora e tem um sinistro. Eu não posso reclamar essas rodas que eu coloquei, se eu não avisei a companhia. Sim. Então, o que a companhia vai pagar um carro, uma tabela FIP, sem as rodas. Então, Perfeito. se eu não contratei o acessório, eu não tenho direito a reclamar. Perfeito. Né? Isso tem que ficar muito claro para o cara que, principalmente a gente que anda de bike, porque a gente compra uma bike, a gente tem a formiguinha ali, né? Quero colocar uma roda, quero colocar um medidor de potência, quero trocar o guidão, quero trocar o selim. E no fim, você colocou o dobro de valor na bike em acessório. Se eu não comunico a companhia de seguros que eu estou fazendo aquilo, a hora que eu tenho um sinistro, eu não posso reclamar aquilo. O que eu tenho que reclamar é o que eu avisei para a companhia. Então, eu vou reclamar aquilo, que é a bike e a nota fiscal. E como que avisa? Isso eu ia perguntar. Como que avisa a companhia, Elvis? Vamos tirar essa dúvida do povo. Eu tô aqui. Corretor, liga para a Eide e fala, Eide,
comprei um par de rodas novo e eu quero colocar ela na minha pólice. Comprei um medidor de potência, troquei meu câmbio mecânico por um eletrônico, troquei minha suspensão. Liga pro corretor, avisa, manda nota fiscal. E, gente, Aí, galera, aprenderam, tá importantíssimo, vendo? tem que ter documentação. É importantíssimo. Eu vejo muito cliente que paga muito caro, que nem, acho que até entrei num caso com você, que é a bike, que eu fiquei apaixonada, inclusive pela cliente. Um dia eu vou ser como ela. E nossa roda, ela pagou R$4.000 em cada uma e ela não tem nota. Não consegue assegurar. Tem que ter um documento, entendeu? Isso não é barato, isso é até barato, né? Isso é um ponto muito importante que você traz, porque a gente está falando hoje de bicicletas. Poxa, bicicleta pra gente começar a pedalar, gente que gosta. 10 mil é uma bicicleta de entrada. Pra gente que já anda. Sim. Então você imagina, você vai pagar R$50 mil numa bicicleta. E o cara fala pra você, eu não tenho nota dessa bicicleta. Cara, como é que você confia comprar uma bicicleta, tirar R$50 mil, entregar para uma pessoa, sem a garantia da procedência daquilo? Sim. Né? Então, esse é um ponto super importante. Até a questão, não é nem falando de seguro, mas é a questão mesmo de lógica social, da gente poder entender. Uma questão de consciência. De consciência, exato. Fazer esse questionamento. Cara, R$50 mil, não é... Você está falando, no país que a gente vive, dá 45 salários mínimos. É muito uma coisa dinheiro. assim. É muito dinheiro. Sim. Para você falar, cara, eu vou comprar... É a mesma coisa de comprar um carro. Vou comprar um carro, mas eu vou te entregar o documento, tá bom? É o mesmo a questão princípio. aí do princípio, tudo, não é nem ser 50 mil ou ser R$500, né? Estamos falando sobre seguro, não é sobre segurança, né? Você não sabe de onde Meu, vem. se você não exigir a nota fiscal quando você for comprar, amanhã você pode ser... Penalizado. Perder sua comércio bicicleta, ilegal. porque vai ter quem vai comprar sua bicicleta sem nota amanhã. Exato, Entendeu? exato. E a seguradora, ela é auditada, né? Então, a seguradora, quando ocorre alguma coisa, aquilo que foi perdido, ela chama de salvado. Então, essa bicicleta pode ser recuperada e vir para a seguradora. Né? Então, o salvado que ela recebe precisa estar com a documentação em dia, porque passa a ser posse dela. Sim. Senão, é quase uma É receptação. igual carro, né? Exatamente. É a mesma coisa de número de série. Sim. Número de série. Teve uma cliente que comprou na internet, veio um número rasurado. Eu falei, eles rasuram esse número porque a bike provavelmente foi roubada, né? E tem algumas bikes até que não grifam, né? Não gravam o número de série. E eu falo pro meu cliente, é o chassi. Você ia comprar um veículo, quando no bloco do motor o chassi estiver riscado? Não tem jeito. Não. É a Isso mesma não, coisa. isso, É a mesma isso, coisa, isso é o não- chassi da bike. Exato, É, isso não mas- acontece de forma natural. Se tava na trilha, riscou exatamente o número. Isso não acontece. Não, ainda mais Isso onde acontece de fica. forma intencional. E se acontecer de forma intencional, é para esconder algo. Uma Então, dica aí para quem for comprar bicicleta, né? Nota fiscal tem que ter a numeração do quadro, gente. Tem que ter. Se você comprar a bike ali, nota fiscal, beleza. Se não tiver nota fiscal, já chama o vendedor lá onde você comprou. Fala, meu, me manda uma correção, uma nota nova com a numeração do quadro. Né? Porque às vezes passa batido, né? Nem Sim. dolo, né? Às vezes é Sim. esquecimento mesmo, aquele vacilo. Então tem que ter nota fiscal, tá? Quando eu comecei a trabalhar com seguro de bike, eu tive algumas lojas que vendiam, né? E quando eu entrava em contato para pedir isso, eu tinha uma super resistência. Não vou Sim. fazer. É obrigatório. É má Tanto o número vontade, do né? quadro e o número de série. Porque É. hoje, por exemplo, tem o número do quadro e o número de série, né? Tem que Sim. ter os dois. Tem que ter É o os- documento. Acho que todo mercado tem profissionais e profissionais, né? Alguns ainda estão encaminhando, estão começando. Então, às vezes não é nem má vontade, às vezes é realmente o cara ainda não aprendeu, ainda não entendeu a necessidade. E cabe a gente, né, trabalhar, Orientar, né? orientar, Explicando, né? Quanto mais gente for orientada, quanto mais gente for prevenida, quanto mais gente tiver consciência dos seus riscos e daquilo que elas podem oferecer de risco para as outras pessoas, melhor é o mundo, né? Se cada um de nós, dentro da sua atribuição, fizer o seu papel, ótimo, né? Se eu Sim. pedalar melhor, se você criar melhores produtos, se ele vender melhor o equipamento, se ela atender melhor o cliente, a gente tem um ecossistema saudável. Verdade. Então, cabe a nós contribuir. Inclusive, às vezes eu falo até, o pessoal fala assim, poxa, mas você entrega tanto conteúdo, e o teu concorrente está vendo. Eu falo, mas qual é o problema? Se o conteúdo que eu estou entregando é bom, se vai fazer algum benefício para ele, que faça. Que use bem usado. Tá servindo o propósito. Porque, poxa, nós estamos num país gigantesco, com milhões e milhões e milhões de pessoas
eu nunca vou conseguir falar para todos. Então, Sim. se indiretamente chegar em mais gente e beneficiar, eu tô ganhando, né? Porque eu tô cumprindo com o meu papel, que é disseminar a proteção. Legal, gente. Eu queria entrar aqui numa linha que é a seguinte, fala de equipamentos, né? Que existe uma extensão para os equipamentos. Os equipamentos de proteção também podem ser cobertos pelo seguro da bicicleta. Por exemplo, eu uso um capacete de preço razoável, né? Não investi, mas existem capacetes caríssimos. É top, viu, gente? Tá sendo modesto, tá? É um Fox com tecnologia MIPS, tá? É bom, top. É bom o capacete, mas não é caríssimo, né? Aliás, eu não compro nada caríssimo, né? Não tenho nem olho para as coisas caríssimas, né? Já me condicionei a olhar para aquilo que eu posso comprar. Mas, enfim, mas um capacete pode custar muito caro, uma sapatilha pode custar muito cara, um relógio que se utiliza, o próprio GPS. Como é que funciona isso aí? Sim, a Sura ela tem hoje uma cobertura acessória, opcional, né, para acessórios. Essa cobertura ela vai de acordo com o LMI. O que é o LMI? É o limite máximo de indenização. Ou seja, quando eu vou para a companhia para pedir uma proposta, minha bicicleta vale 100 mil reais. Então, a companhia vai emitir uma proposta de 100 mil reais. Então, 100 mil reais é o meu limite máximo de indenização. Então, é o máximo que eu posso receber no eventual sinistro. E hoje a gente tem uma cobertura de acessórios que ela é ligada ao LMI. E o cliente pode escolher, ele que escolhe, né? Isso é flexível. Então, ele escolhe de 5% a 20% do LMI. Isso vai depender dos acessórios que o cliente usa. Então, eu uso sapatilha, capacete, GPS, luzinha, uso um bretelle bacana italiano, uso uma jersey italiana, tudo isso cobre. Então, eu vou olhar, o cliente precisa fazer essa análise. Olha, o que eu uso de acessório gira em torno de tanto por cento do valor da minha bicicleta. Então, você faz essa contratação, que ela é elástica dentro da companhia, o cliente define quanto ele quer de cobertura ali. Óbvio, existe um processo de franquia, até para que a gente também tenha essa responsabilidade do cliente em acionar um sinistro, porque, no fim das contas, o seguro ele é um contrato de mutualismo, ou seja, quando o cliente ele entra na companhia, ele participa de um caixa ali de responsabilidade, e se a gente começa a pagar as indenizações indiscriminadamente, o valor do seguro ele tende a subir. Sim. Então, por isso que hoje existe o processo de franquia, que é para também o cliente, eu caí, desfiei a costura da minha camiseta, vou acionar o seguro. Então, para o cliente também ter um pouco dessa consciência para acionar o seguro. Então, sim, quando ele cai, quebra o GPS, quebra a luzinha, quebra o capacete, rasga a sapatilha, rasga o bretelle, tudo isso tem cobertura, desde que ele contrate essa cobertura acessória. Tá, então uma cobertura mais para quebras, porque numa eventual... Para roubo também. Para roubo também? Isso. Roubo e furto Tá. também qualificado. Né? Tá, mas por exemplo, se eu tenho uma cobertura de 100 mil, minha bike custa 100 mil, eu não vou ter verba para pagar tudo. Sim, a sua bike custa 100 mil. Você contratou uma cobertura básica mais a cobertura de acessórios. Então, a cobertura básica, ela não mexe. Então, você tem um LMI ali de 100 mil para a bicicleta. Então, é uma adicional de 10 ou 20% do valor da bike. Exato, e você adiciona uma para te cobrir os acessórios que você usa. Legal. Então, top. roubaram minha bicicleta. Muito Minha bom. bicicleta tinha lá um GPS de 4 mil reais, um kit de luzinhas com radar, custa mais 2 mil reais. Levaram meu capacete... ok, então na composição você tem limite para essa indenização, então é pago. E o Transbike, Elvis? Também é pago. Também cobre. Também Eu sabia, cobre. tá? Fiz a pergunta só para instruir o cliente. Sim. Não, então, mas é Os muito ouvintes, bom, né? muito bom. Porque tudo isso entra no acessório. E aí, só para diferenciar aqui, né? O que é acessório, né? Então, acessório é tudo que você tem a opção de usar a bicicleta sem ele. É diferente de um equipamento que você coloca na bicicleta, né? Então, por exemplo, eu coloquei o medidor de potência. Isso não entra como acessório. Porque se você tirar o medidor de potência, você não pedala sem. Então, ele é obrigatório. O acessório, ele é opcional na bicicleta. Então, o GPS eu posso pedalar sem o GPS, posso pedalar sem a luz. O capacete, posso ter vários capacetes, sapatilha também. Então, o acessório, ele vai nessa linha. Então, cobre o Transbike, inclusive, cobre o rack de teto, enfim. Eu vou perguntar para o Elvis um negócio aqui, bacana, porque hoje estamos respirando a bike elétrica, né? E como? Para você que ainda não andou de bike elétrica... Não ande, porque eu andei e é uma tortura.
quando você entrega ela, lembrando que ela não é sua, que foi um amigo cruel que te emprestou. Poxa, Chico. Aquela praga. Chamou de cruel, Chico. E aí você depois fica com uma vontade imensa de comprar, e você já começa a se imaginar levando a sua esposa para jantar, para explicar que isso é uma necessidade tua, e ela vai ficar querendo que você Tem que economize. levar ela para pedalar na bicicleta. Então, se você não comprou, pensa bem. Isso aí. Então, voltando da bike elétrica aqui, gente, você que não andou, ande, né? Poxa, mas eu não queria comprar sem antes testar. Vou vender meu jabá aqui. Agora, essa semana, a gente vai lançar o aluguel de bikes elétricas na ClickBike. Vamos ter ali uma frotinha ali de bike elétrica. Parabéns. E você que não andou, vai lá andar, né? Faça esse pequeno investimento para depois fazer um grande investimento. Mas a questão aqui do seguro, né? Perguntar pro Elvis, né? Ele falou ali sobre danos elétricos na bicicleta, né? Então, a bike elétrica, ela tem a bateria, né? Tem o motor, tem o display e tem o carregador. Aonde que a Sura, o que ela cobre tudo, como é que funciona? Uma perca de bateria, uma perca de carregador de bateria, um furto de um display, alguma coisa assim. Porque assim, são coisas que é fácil tirar da bicicleta, né? Sim. Vamos supor, às vezes você vai tirar a bateria para carregar fora da bike, né? Até viralizou esse dia lá um vídeo do elevador. Sim, é horrível. Então assim, aquilo ali não foi de uma bicicleta, tá, gente? Foi de uma moto. Mas se for da bike, o risco é o mesmo. Sim. Que é a mesma Sim, bateria, tá? bateria Então, de lítio. eu já corri esse risco, eu não sabia, porque eu já deixei a bike no estacionamento do hotel, 2 hotéis, e subi de escada, porque é hotel em Minas Gerais, né? Sim. Caminho dos Anjos, então, assim, coisa pequena, né? Mas se fosse um elevador, eu ia subir no elevador, com certeza. Eu como, né, preguiçoso. Mas, enfim, o que a Sura cobre ali nessa questão da bike elétrica? Bom, a gente tem dentro da própria cobertura básica, né, que é o princípio da apólice, a gente tem uma cobertura para danos elétricos. E aí, interessante que você fala, porque a gente, para caracterizar um dano elétrico, precisa ter uma oscilação de corrente da rede. Então, ou seja, coloquei a bicicleta lá na tomada, deu um curto-circuito na rede, deu uma oscilação e queimou a bateria, ou queimou o circuito da bicicleta. Isso tem cobertura. Mas que o cliente precisa, e aí a companhia ela tem esse encargo de fazer essa análise, é de comprovar que aquele sinistro foi oriundo de uma descarga elétrica e não de um mau uso. Por exemplo, conectei meu aparelho numa tomada que não era adequada. Ou usei um carregador que não era o carregador da bicicleta, original, um carregador turbo ou um carregador paralelo e queimou a bicicleta. Então isso caracteriza mau uso. Né? Agora, quando você colocou ele para carregar na tomada e oriundo de uma descarga elétrica, isso veio a danificar as placas ou a bateria, isso tem cobertura sim. Ou certo. Mesmo numa queda, né? Porque bicicleta elétrica acontece, você cair e danificar algum circuito e a bicicleta deixar de funcionar. Isso cobre? Sim. Tá. Se perder a bateria, aí perdeu, não é furto, aí não. Aí não sola, né? Não, perder não. Agora, se houve um furto ou um roubo, né? Que às vezes acontece, você estacionar ela em algum local e alguém ir lá conseguir romper aquilo e tirar a bateria, isso tem uma cobertura. Bacana. Porque isso caracteriza um furto qualificado. É importante a gente ressaltar que toda vez que acontece alguma coisa por um descuido meu, eu assumi o risco. Isso. A pessoa descuidada está assumindo o risco. Né? Então a seguradora ela se reserva o direito de não indenizar o risco do descuidado. Né? Não é imperícia ou imprudência, mas se eu vou tomar um café, ou eu levo a bicicleta dentro da padaria comigo... Eu faço isso. Se não tiver um bicicletário e se não tiver um local para colocar a bicicleta seguro, não paro. Exato. Né? Tanto eu quanto os meus amigos. Cara, na nossa loja... Não é nem questão de ter seguro ou não, é muito mais que mexe com a nossa paixão, né? Lógico. Cara? Na nossa loja tem um café bem bacana, chama Click Bar, né? E a gente teve o cuidado de fazer um bicicletário bem bacana também na loja. E o cara parou a bike ali, ele já pega o próprio cadeado da loja, prende a bike ali, chavinha no bolso, na hora de ir embora ele solta a bike dele, devolve para nós o cadeado com a chavinha, para ficar seguro. Sim, né? Isso é importante. Tem muita molecada na rua hoje à toa, cata a bike e sai correndo, cara, já era. O que a gente mais vê é vídeo que viraliza na internet com esse tipo de cena. Legal, legal. E agora com essa onda, né, das bikes elétricas, né, que a gente já percebeu que é um caminho sem volta, né, que elas estão invadindo o mercado. Veio para democratizar o esporte. Isso, elas estão ficando... para democratizar e para permitir que você faça mais do que você faria. Sim, né? E fortalecer também a mobilidade, né? Ela potencializa muito, né? Eu tive a oportunidade, realmente é muito, muito bacana.
mas com essa onda, o que você acha que vai acontecer com o seguro, né? Porque nós começamos a ter itens, a média de valor de itens muito mais elevada, né? Ela vai puxar o valor do risco para cima, né? Como é que a Sura está vendo isso? Isso é um movimento natural, né? Durante a pandemia, a gente teve um boom do mercado de bicicletas, né? Com preços lá no alto, porque se justificaram na época porque o mercado não estava preparado para atender aquela demanda. Não tinha peça. Exato. Hoje, o que a gente enxerga já é um nível de sofisticação muito grande, né? Então, esses produtos mais premium, mais exclusivos, que acabam puxando o preço lá para cima, lançamentos, muita tecnologia envolvida. Então, é natural que esses produtos continuem subindo e cada ano a gente vai ter lançamentos cada vez mais caros, né? Porque, inclusive, tem clientes que compram aquilo. Só tem esse preço porque os clientes compram. E a companhia de seguros é óbvio. Para a gente proteger o mutualismo, aquela comunidade de segurados que pagam o seguro, a gente precisa acompanhar o valor desses produtos. Ou seja, o cara que tem uma bicicleta de 10 mil, o preço dele não vai subir tanto. Mas o cara que compra uma bicicleta de 100, ele vai pagar uma taxa, que é geralmente percentual que a gente define, uma taxa sobre o limite de indenização. E se vier uma bicicleta de 200, a taxa ela também vai acompanhar. Ou seja, a gente não trabalha... Para a gente especificar um produto, eu defino por taxas, né? Então, eu olho dentro daquele rol, aquela faixa de produtos. Então, bicicletas de até 10 mil reais. Qual que é o índice de sinistralidade daquilo? Quantas bicicletas entram na companhia e quantas saem por uma indenização? Diminui a diluição, né? Você tem mais risco concentrado, né? Exato. Logo, a taxa tem que ser um pouquinho mais... Exato. Mas é bacana. Então, essa taxa ela vai sempre acompanhar o valor das bicicletas e dos produtos. É bacana que assim, estamos falando aqui de bike de 50, de 10, de 20, de 100. Gente, não é caro. Seguro de bike, o valor não é alto, tá? Não é, eu tenho. O valor não é alto. Vale a pena você ligar, né, para a FBN lá, fazer a cotação. Você vai se surpreender do quanto é barato, do quanto vale a pena perante ao seu investimento, né? Estamos falando também de bike de valor alto, né? E você que tem uma bike de R$1.000, R$800, R$1.000 e poucos reais, tem lá o valor mínimo, não tem, Elvis, para o seguro? Sim. Né? Tem a taxa mínima do seguro. Vale a pena você assegurar a sua bike mais barato também. Sim. Eu já tive alguns clientes lá na loja com bike de R$1.000 e poucos reais, que fez seguro pela Sura e teve a bike roubada, furtada, recebeu muito rápido e o cara ficou feliz. Poxa, valeu a pena fazer o investimento que não foi tão alto, né? Sim. E teve a bike, né? Ganhou outra bike. Sim, bike nova. Muitas vezes uma pessoa dessa, ela guardou dinheiro pra caramba pra comprar essa bicicleta, né? E esses dias mesmo eu tava numa trilha ali no Caçula, que é onde eu sempre ando, né? A minha bicicleta, ela vai sozinha lá. Ali é bom, hein? Ela vai sozinha. Se eu deixar ela solta, ela vai sozinha. E um senhorzinho tava parado lá. E aí ele tava com um problema que a pastilha dele tava prendendo muito. Aí ele falou, você tem uma chave aí? Eu falei, tem aí uma Allen. Fui lá, soltei um pouquinho pra ele, aí colocamos pra rodar, tal. Fiquei conversando um pouquinho com ele, uma bicicleta bonita. Ele falou, eu comprei essa bicicleta faz 2 meses, tal. Eu falei, parabéns. Você percebe o valor que aquilo tem pra ele, né? Eu fiquei ali conversando com ele um pouquinho e fui embora. Então, assim, se roubam uma bicicleta dele, talvez nem dê tempo dele comprar outra. Ele já tá numa idade elevada, né? Foi um sacrifício que ele fez. Então, assim, o seguro, gente, eu costumo dizer que a gente não vende o seguro. A gente conscientiza o cliente do risco de não ter. A compra do seguro, ela é uma decisão do cliente. O meu papel é conscientizar. Então, não é um tipo de produto que eu vou ficar o tempo todo insistindo para que as pessoas comprem, porque é chato. Né? Ninguém acorda de manhã desejoso de comprar um seguro. Nossa, vou comprar o seguro hoje. Nossa, né? Que felicidade. Maravilhoso, vou fazer um churrasco. Não é disso que se trata, né? Não se comemora. Eu falo sempre o seguinte, né? É um Deus para quem se traz magras oferendas, mas a gente quer ser muito abençoado por Ele quando precisa, né? Então, assim, eu já sei que é assim. Depois de 28 anos falando todo dia da mesma coisa, eu já entendi isso. Então, para que vai forçar a barra? Não temos que fazer nada disso. O que a gente tem que fazer é trazer clareza, trazer conhecimento, explicar para as pessoas para que serve, explicar para as pessoas as vantagens que ela pode ter. E, uma vez o cliente entendendo, cabe a ele decidir. Vou assumir para mim esse risco ou não? Vou transferir esse risco para alguém. O que é interessante também no negócio de seguro é o seguinte. Você compra a bike, a gente vende hoje lá na loja, né?
e tem 14 meses de seguro grátis, né? Ou esquece que tem um seguro grátis. O cara compra a bike no começo e faz 1 ano de seguro. Ah, não aconteceu nada. Na renovação o cara fala assim, não vou fazer não. Eu ando em conjunto com a galera, não sei o que, onde eu ando não deu nada. Enfim, parece que é um negócio, né? Quando você não faz... Enfim, tem um amigo nosso, que é em comum, né? O MacGyver. Ele comprou uma Odd Catura com a gente, né? Por uma bike de 21 mil reais. E ele ganhou o seguro grátis de 1 ano. Aí ele falou, vai vencer meu seguro semana que vem. Não deu nada, cara, não sei o quê. Acho que eu não vou renovar, não. Eu falei, Mac, renova, cara. Renova o seguro. Não, que não sei o quê. Eu falei, mano, faz o seguro. Ele fez o seguro. E logo ele, né? Fez o seguro. E ele foi buscar a bike na revisão, lá no nosso amigo, no Tulhão. Aí colocou a bike em cima do carro, chegou em casa e esqueceu da bike. Aí foi entrar na garagem da casa dele. Arregaçou tudo. Arregaçou o tule dele, que é aquele mais caro. Arregaçou a roda, a suspensão, o quadro quebrou no meio. Resumindo, graças a Deus que ele ouviu o conselho do besta aqui. Ele chamou correndo. Fez a gente fez o orçamento e foi um orçamento alto, né? Sim. Bike de carbono. Mas graças a Deus ele estava segurado, a Sura pagou muito rápido, né? Que bom. Mandei a documentação Foram duas lá. bikes, né? Eu mandei a documentação para a Sura, para a Eide lá, o pessoal desenrolou, foi muito rápido. Então assim, vale a pena, gente, você, né, manter esse cuidado, não só por 1 ano, né? A nossa vida não consiste em 1 ano, 2 anos. Sim. Né? Todo dia existe um risco. Você Sim. levantou, acordou, tá na rua, tem risco. Sim. Não é não? Exatamente. Olha, eu tenho seguro na minha bicicleta já pelo 3º ano consecutivo. Nunca usei para nada quer dizer, nunca não se usa para nada, né? Estou tranquilo porque tenho, logo Exato. estou usando. Você compra a sensação, essa Da sensação de tranquilidade. tranquilidade. A gente né, de paga para estar segurança. tranquilo. Quanto E tempo de seguro, Tasca? nessa bicicleta 3 anos. Mas no total de bike? Não, eu só tenho bicicleta Aí, que galera. justifica um seguro há 3 anos. As minhas bicicletas sempre foram muito simples. 28 anos de seguro, 3 anos de seguro, né? Eu tô com seguro de bike 9 anos já. E foi a primeira vez que eu comprei uma bicicleta mais cara. Da hora. Specialized, da hora. E aí o que acontece? Ela tá sendo depreciada pelo meu uso ao longo do tempo. Então eu faço as revisões, faço a manutenção periódica e uso bastante, né? Na última revisão o cara falou, nossa, essa dá para perceber que você roda, né? Porque tá realmente desgastada. No entanto, se acontecer algo e a minha bicicleta for roubada, eu vou receber o valor de uma nova. Top. Né? Então, quer dizer, eu não quero que roubem, espero que não roubem, mas eu estou pagando o seguro de uma bicicleta que já está usada, mas se algo acontecer, eu vou receber uma nova. Então, claro, vou fazer de tudo para que não aconteça, porque esse é meu papel. Né? Até porque se a gente não cuida das coisas da gente, quem é que vai cuidar? A gente é Então, cidadão de bem também, né? Eu tenho que cuidar, eu vou cuidar dela, mas se porventura alguma coisa acontecer, eu recebo uma nova. Então, assim, imagina, né, o benefício que não é. E além de você rodar tranquilo, numa eventual situação, você recebe uma bicicleta novinha. E o que é interessante é, a gente falando de roubo, aqui toda hora de roubo, mas, o Elvis ele tem essas informações. Acho que se mais paga, acho que é acidente, né? Sim, isso é um ponto interessante que roubo e furto. A gente também. A maior indenização, as maiores indenizações são de acidentes. A gente fez alguns eventos no interior de São Paulo, fomos para Minas também. E é muito comum, quando a gente chega nessas cidades mais afastadas, os ciclistas falarem, eu não faço seguro porque aqui não tem roubo. Né? Isso é uma ilusão, porque a maior parte dos acidentes, dos sinistros que a gente paga dentro da companhia de seguros, estão ligadas à queda e colisão, ou seja, não são roubo. E aí, assim, a gente que é do meio aqui, a gente sabe, cara, eu tenho uma bicicleta, eu passei no buraco, quebrou a minha roda de carbono. Cara, é 10 pau. É caro demais. Ou caí no pelotão, trincou meu guidão de carbono. Sabe? Você vai desembolsar ali 6, 7 mil reais para... E os vizinhos que você danificou também do pelotão? Quer te Exato. matar? Não, quer te matar. Exatamente. Então, de um guarda-costas. Exato. Então, esse é um ponto muito interessante, porque a gente ainda tem muito essa cultura de que o seguro me protege contra o roubo. Mas eu até entendo isso, porque quando te roubam a bicicleta, você perdeu aquela sensação de tangibilidade, né? Ou seja, não tenho nada para segurar. Palpar. Quando o caminhão passa em cima da minha bicicleta, ficou só os farelos de carbono, eu pego o farelo de carbono, então a sensação, eu não perdi tudo, tem aqui um farelinho de carbono. E as pessoas têm muito essa sensação, que é equivocada, né? Por exemplo, mais que eu esteja num local muito tranquilo, sei lá, Passa Quatro em Minas, que é um lugar que eu ando bastante. Cara, não tem índice de roubo lá mesmo.
Mas é muito fácil eu estar andando numa trilha e encontrar um gado solto. Sim. E aí, o gado pode passar em cima da bicicleta, que é a coisa que mais acontece. Você pode Por cair isso com a que a bike. nossa sim. venda não é só uma venda, é uma consultoria, né? Que nem, no caso, a sua bike tem quanto tempo? A bicicleta que eu uso hoje tem 3 anos. Quantos upgrades você fez nela? Ah, bastante. Entendeu? Então, assim, a cada ano, que nem o cliente dele falou, não vou contratar. Mas ele é um fissurado na bicicleta. O próprio Eduardo. Ele compra a bicicleta dele rapidinho, ele já trocou algumas coisas, né? Sim. Troca Então, tudo. assim, então não adianta, assim, pra que você vai ficar sem seguro, sendo que você tá investindo? É um bem de amor, entendeu? Então, Sim. assim, tem que fazer o seguro e sempre tá mandando os upgrades que vocês que fazem pra gente tá segurando, porque, assim, não é hoje em dia o risco saiu do portão da rua, é um risco, não importa. é que Ribeirão Pires é tranquilo. Sim, é que o problema é que a gente tem exatamente essa sensação de segurança. Sim. E a gente só se dá conta disso quando de fato acontece alguma coisa. Sei lá, caí no pelotão, o pelotão passou por cima da minha bicicleta, a hora que eu pegava, vi que o quadro estava trincado. Uhum. E agora? Então, E aí vem o arrependimento de não ter feito. sim. Porque a hora que eu vou ver um orçamento para reparar o quadro, para trocar o quadro, É absurdo. aí assusta. A gente costuma falar que vem pelo amor ou vem pela A dor, questão né? Exato. também da mobilidade, né? Que já está muito grande e com certeza agora com a bike elétrica vai aumentar ainda muito mais, né? Antigamente o cara ia trabalhar de terno e gravata com a bike e já fazia a conta. Poxa, eu vou chegar no escritório todo suado, né? Transpirando, pá. Hoje com a bike elétrica, que tem acelerador na manopla, isso vai aumentar muito essa mobilidade, né? O cara Sim. vai de terno e gravata para o escritório, Vai. bem vestido e sem suar nada, né? Sim. Então é um Chega negócio até muito melhor, bacana. bate um Sem ventinho. pegar o trânsito. E a questão da questão do seguro, né? Poxa, eu não caí nada, beleza. Mas se você bate no retrovisor de um carro importado, Que Sim. acontece. acontece no Acontece. trânsito. Pô, eu bati minha manopla e quebrei uma lanterna de um BMW ou de um carro nacional mesmo, de valor expressivo. Cara, a lanterna é de 4, 5 mil. Enfim, Exato. o seguro, ele vai atender esse problema do cliente. Sim. Por isso que é importante colocar no combo lá, gente, terceiros. É muito barato. Sim. E o a primeira investimento- coisa que eles querem tirar. O investimento é muito baixo. Não pensa só em você. Sim. Pensa no próximo, porque assim, a chance de dar ruim existe. Sim. Sim. A Eu gente tive- está recebendo uma aula do cliente aqui. É. Né? E, de fato, eu falo muito sobre responsabilidade civil porque quanto maior a minha consciência, né? E a gente tem que entender que todo ser humano está sendo convidado a ampliar a consciência, mais eu me preocupo com o outro. E sabe o que Sim. é legal, Então, Cleber? a pólice terceiros é para cobrir o outro. Sim. O meu prejuízo eu posso guardar para mim. Sabe o que Problema é meu, legal? mas o Imagina outro que não. chique, você no trânsito com a sua bicicletinha indo trabalhar, aí você bate num carro ali, risca, enfim, acontece alguma coisa. Irmão, calma aqui. Fala com o meu seguro, fala com o meu corretor. Fala, você tem corretor de seguro da sua bike que cobre Exato. terceiros? Falei, cara, isso aqui é uma bicicleta, Eu já cara. tive um Isso aqui cliente não é um que pau de atendeu. arara, não. Entendeu? Não, né? Aí você vai, né? Você vai meter a carteira no cara. Falta Sim. aqui, ó. Meu corretor é fulano, fala com ele que você não vai ter prejuízo nenhum. Isso vai até ajudar a tirar aquela rincha, sabe? Do Do ciclista. motorista Ciclista. com o ciclista, que ele é meio marginalizado Sim. perante ao, né? O cara do carro, né? Do ônibus. Enfim, é um negócio, é um ciclo que vai aumentar e vai ficar muito melhor para quem pratica a bicicleta, o Sim. ciclismo. É muito bom. Sim, muito Eu bacana. tive um cliente que atropelou um carro. Então, e pode acontecer diversas coisas. Eu acho assim, agora a gente já está caminhando já para o final, eu queria trazer um tema que é o uso profissional. O uso profissional. Então a gente vê alguns heróis aí entregando, né, alimentação. Então, imagina que eu tenho uma bicicleta e eu uso ela profissionalmente. Essa é uma questão que eu quero entender. E a outra questão é, eu tenho uma empresa de ciclistas que fazem entregas de documentação ou de alimentação. Tem alguma coisa na companhia para esse público? Olha, quando você fala individualmente, sim, o cliente que trabalha com entrega, ele pode fazer essa contratação do seguro. Agora, quando se fala em frota, a gente ainda não tem esse produto, mas algo que está em desenvolvimento dentro da companhia. Tá. Que é exatamente para trazer esse custo um pouco mais para baixo, porque a gente entende que o risco é muito menor. Sim. Né? É um cara que, por exemplo, que não compete, é um cara que não usa acessórios, é um cara que tem um risco um pouco diferente de nós, que somos ciclistas, que estamos ali treinando nas estradas, saímos de madrugada, esse final de semana.
percorremos longas distâncias, então é um risco muito diferente. Então isso, até para que seja uma precificação justa, isso precisa voltar para dentro de casa, fazer uma análise de todo esse contexto, para trazer uma precificação que seja interessante para o cara que está contratando, inclusive. Porque o cara que ele contrata esse produto, a gente tem que entender todos os custos que esse cara tem numa operação, para que a gente não torne a operação dele inviável por oferecer um seguro. Mas assim, o entregador do iFood, às vezes eu peço coisas lá em casa, vai o tiozinho, o rapazinho com a bicicleta. Tem cobertura normal na básica, né? Sim, se ele fizer a contratação. A questão é que muitas vezes esse usuário, ele não tem a cultura do seguro. E às vezes, mesmo que tenha a cultura do seguro, mesmo que saiba da importância, tem a questão dessa uberização do trabalho, né? Que muitas vezes o cara não tem essa condição de contratar um seguro. Então, por isso que é interessante, muitas vezes, o empregador, o fornecedor de equipamento, ter esse seguro. Então, por isso é algo que a gente está... Mas é muito barato. Sim. O seguro é muito barato. Ainda mais na bike do profissional que vai entregar o lanche, vai usar documentação. Todo dia. Não vai ser um investimento muito alto. Uma bike de uns 2.000, 1.000 e pouco, R$800. Então, assim, fica a dica para você que tem essa bike. É barato. E vale a pena fazer a cotação sem compromisso. É rápido e é barato. Principalmente para o cara que trabalha com isso, né? Porque a gente entende que aqui é algo que é muito mais sensível ainda, né? Porque eu mexo com a fonte de renda. Então, é algo até interessante que pensar que esse cara tem se ele ficar parado, ele deixa de receber. Né? Então, como que a gente faz isso, né? E como que a gente torna isso atrativo para esse cara que tem um salário que é muito baixo, que ele ganha por produção, ganha por entrega. Então, como que a gente traz isso de uma forma sustentável para esse cara? Porque tem que ser sustentável. Ele não pode comprometer 20%, 30% da renda dele para pagar um seguro. Não, né? de forma A gente entende isso, a gente como companhia de seguro entende isso, então por isso que o ideal é pensar em algo que seja muito mais adaptado para esse público, são riscos muito diferentes, né? Então, a gente como companhia, a gente precisa exatamente olhar isso, né? Quem compra esse risco, né? O que está sendo exposto aqui? Ele tem uma baixa concentração por causa do valor, mas ele tem uma alta frequência de uso, né? Sim. Porque ele usa a bicicleta às vezes 8 horas por dia, todos os dias. Eu vejo, né? Como eu sou ciclista, então não tem jeito, você dá atenção para isso e ando bastante por São Paulo, ruas super íngremes, os caras estão ali com aquela mala trabalhando. Eu admiro que a gente muito, não está aguentando. Eu admiro muito, tenho muito respeito, por isso que eu quis perguntar, até para incluí-los na conversa, porque são ciclistas também, né? É top. E acho que tem que incluir esse pessoal, e se você é empregador, né, desse pessoal, acho que vale a pena prestar atenção. Né? Tanto nessa questão de reposição do bem, quanto na questão da proteção individual da pessoa também. Né? Porque esse é outro ponto super importante. Num eventual acidente, é uma vida, é um pai de família, e ele pode ter coberturas que vão auxiliar ele aí numa recomposição desse período de recuperação. Sim. Então a gente sempre gosta muito de falar disso, né? Que eu, como empregador, eu sou responsável por aquelas pessoas que eu trago para lutar a batalha comigo. Sim, quando ela sai da casa dela para ir em direção ao seu escritório. E eu não abro mão, acho que a gente não pode abrir mão, né? E, eventualmente, num começo de negócio, às vezes o empregador ele não conhece, mas o empreendedor sério, ele vai se preocupar com isso, e no primeiro minuto que ele pode se preocupar e pode dar essa atenção, ele vai dar essa atenção. Então eu gosto sempre de me colocar à disposição para falar com empreendedores que já adquiriram essa consciência, mas não sabem qual é o espectro de proteção que o teu profissional precisa. E acho que isso é muito importante da gente disseminar, né? Porque é um papel social. A empresa tem sim o seu papel, né, social, mas principalmente de cuidar do time, né? Porque é o time que faz as coisas acontecerem, né? O dinheiro sozinho não é natural, ele não se mexe. Exato. Ele fica parado, nós precisamos das pessoas. Esse tema é um tema assim que hoje em dia está começando a utilizarem a bike, faz poucos anos que começaram a utilizar a bike para entregas, né? Mas ainda está sendo pesquisado pelas companhias, porque é um risco diferenciado, né? Sim. Inclusive para, que nem nesse caso que você falou, da renda, tudo. Eu acredito que logo a gente vai ter uma mudança ainda nesse ciclo, né? Eu espero que isso aconteça. Mas como eu digo, a gente protege sonhos, né? A gente protege sonhos, mas também protegemos, nesse caso, vai ser renda familiar. Pessoas, né? Mas legal. Bom, vamos para o final. Acho que cada um pode deixar a sua mensagem final e deixa também o seu @, né? Como é que a gente pode encontrar, como é que o cliente, a pessoa que está assistindo, pode encontrar? Bom,
Obrigado pelo papo, pela oportunidade aqui de desmistificar esse tema de seguros, que é um tema muito mistificado ainda. Para quem quiser seguir, Elvis Ladeia, estou no Instagram. Tem um ponto importante aqui, tá, galera? A Sura, ela pensando no ciclista, ela também desenvolveu um clube, que a gente está alimentando esse clube, está trazendo mais informações, que é exatamente um clube onde o ciclista, o cara que tem a paixão pela bicicleta, ele consegue ir lá encontrar diversos produtos e serviços a preços acessíveis. Então a gente traz muito parceiro no senso de comunidade, que esse parceiro ele está lá, ele oferece os produtos dele com desconto, os serviços também com desconto, para que esse ciclista tenha acesso num único lugar a diversos serviços ali com preços diferenciados. É o clubebici.com.br. Inclusive, quem acessar o clubebici.com.br e fazer o cadastrinho lá, tem 5% de desconto no seguro Bici Sura. Uma boa. É importante a galera que quer contratar o seguro, basta entrar lá. E precisando de seguros, FBN, estamos à disposição. Legal, obrigado. Então, nosso Instagram da Clickbike é o Clickbike Loja, tá, gente? É o logo preto, não é o branco. É o Clickbike Loja, o branco foi hackeado, enfim. Clickbike Loja, bastante seguidores lá, bastante conteúdo bacana, tá no nosso Instagram, não é só coisa de vendas, né? Tem os rolês que a gente faz, as viagens, né? Tem bastante coisa bacana, então segue a gente lá. A gente envia as bikes, as coisas pro Brasil inteiro, atendimento personalizado, né? A galera lá sabe o que tá fazendo, né? O pessoal anda de bike. Tamo lá, Legal. Só chegar junto, tá bom? Show. Só chamar. Bike não precisa nem chamar muito, a galera vai, né? Sim. Quem mora perto, vai na loja tomar café com a gente, Sim. prosear, contar mentira, ouvir mentira. Porque o cara não mente, né? O ciclista não O mente. ciclista é igual pescador. Não mente, mente. Igual pescador. Gente, meu Instagram é o Eidilino, também podem seguir nas redes sociais do Grupo FBN, a gente tem o blog que também tem bastante informação, né? Também podem entrar em contato por telefone, também no meu Instagram tem meus contatos e eu estou à disposição para ajudar vocês a proteger os seus sonhos, as suas magrelas. Legal, Muito pessoal, muito bom. Bom, quero agradecer vocês por estar aqui. O ativo que a gente tem mais valioso na vida é o tempo. Né? Isso aí. E eu quero agradecer por esse tempo que vocês dedicaram aqui pra gente. A gente vai seguir sempre no propósito de proteger. O meu @ é Kleber_da_FBN e o da empresa é @Grupo FBN. A gente está realmente trabalhando com muita intencionalidade, né? Buscando realmente alcançar mais pessoas, porque ao longo dos últimos anos a gente percebeu que a gente podia fazer uma entrega muito melhor. E a gente tem trabalhado intensamente para essa entrega acontecer. Então, o seguro de bicicleta é uma das áreas onde a gente atua, prevenindo riscos. Costumo dizer que a verdadeira empresa no meu segmento não é aquela especializada em um produto, e sim especializada na necessidade do cliente. Então, a gente busca mesmo cercar o cliente de proteção. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, seja quem for, mas principalmente para você que anda de bicicleta, que compartilha com a gente dessa paixão, e que a cada dia mais, né, a gente possa incentivar as pessoas a se exercitar, a se movimentar, porque eu sou um exemplo de alguém que começou a pedalar por uma situação, por um fato não desejado, que foi um acidente de moto. Eu machuquei meu pé, tive uma fratura luxação de talos. Naquela época perdi 30% do movimento, essa perda já está em mais de 70%, e eu ando melhor de bicicleta do que a pé. Foi o médico que me operou que disse: compra uma bicicleta e começa a andar, porque você vai conseguir articular e você vai ter mais tempo de qualidade de vida. Eu comecei a andar de bicicleta por conta disso. Eu chego até a ser grato pelo acidente, porque o benefício que me trouxe foi tão maior, né? Eu não fumo, bebo pouco, só socialmente, levo uma vida saudável. Hoje de manhã pedalei antes de vir para cá. Ou seja, realmente é um esporte que traz para a gente uma qualidade de vida muito interessante. Então eu aconselho, seja quem for, a andar de bicicleta, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ficar muito mais leve, muito mais bacana, e você vai fazer bons amigos. Isso aí. Era isso, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.